Voltando aqui para as nossas atividades da Resolução 564 de 2017, a gente vai falar um pouquinho para vocês aqui da nossa quarta parte, que são sobre as infrações e as penalidades do nosso Código de Ética dos Profissionais. Para começar, a gente fala que essas infrações éticas, que a gente vai comentou sobre elas, bem como a aplicação das respectivas penalidades, se regem por este Código, sem prejuízo de outras instituições jurídicas. É o que está dizendo o artigo 103. No 104, diz que se considera a infração ética e disciplinar a ação ou omissão ou conveniência que impliquem desobediência e inobservância do Código de Ética, bem como a inobservância de normas do sistema COFEN-CORENS. O profissional de enfermagem responde pela infração ética e ou disciplinar que cometer ou contribuir para a sua prática, e quando cometidas por outras ou delas obtiver benefício. Então, o profissional responde dentro dessas situações aqui do artigo 115. 116, a gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos, dos atos praticados, se foi um ato omissivo, e do resultado desses atos. Então, toda a gravidade dessa infração, ela é investigada ou caracterizada de acordo com essa circunstância, de acordo com essa análise. O 107 diz que essa infração é apurada em processos instaurados e conduzidos nos termos do Código de Processo Ético Disciplinar vigente. Hoje, nós estamos falando da Resolução 370/2010. É o Código de Processo Ético da Enfermagem. Então, além dessa resolução do Código de Ética, nós temos a resolução específica que apura as infrações e penalidades dos profissionais de enfermagem. O 108 vem trazer para a gente esse ordenamento das penalidades que o sistema pode aplicar no profissional que respondeu a um processo ético e foi penalizado. Se ele foi absolvido, ele não receberá nenhuma penalidade. Mas, se ele foi penalizado, ele pode receber penas que vai desde a advertência verbal até a cassação do exercício profissional. A advertência verbal, caracterizada, por uma ademoestação ao infrator de forma pessoal após todo o trânsito e julgado desse processo ético. A multa, que hoje vai de 1 a 10 vezes o valor da sua anuidade, do seu tributo, de acordo com a sua categoria profissional. Então, se você é auxiliar, vai de 1 a 10 vezes a sua anuidade de auxiliar, de técnico ou de enfermeiro, assim sucessivamente. A censura é uma publicação oficial, geralmente no Diário Oficial da União, sobre a sua penalidade. Você foi censurado sobre uma infração que cometeu após a finalização do processo. A suspensão do exercício profissional, que agora vai até 90 dias, diferente da resolução anterior, a 311 de 2007. Então, nós temos aqui a diferença da resolução anterior, do Código de Ética anterior para o novo, dentro da aplicação dos dias de suspensão. Como temos também a cassação, que é uma indicação do Conselho Regional de Enfermagem para o Conselho Federal, porque de acordo com o Código de Ética, a cassação do exercício profissional, que pode ser de até 30 anos, é de competência do COFEN, do Conselho Federal. É ele que te permite o registro, é ele que te dá o número e também é o COFEN que retira essa sua autorização para o exercício caso você descumpra, caso você cometa alguma infração ou penalidade compatível com a cassação do seu exercício profissional. E aí o parágrafo 6º vem dizer que essas penalidades deverão ser registradas na ficha, aqui está dizendo prontuário do infrator, então recebeu uma penalidade, toda vida que for expedir a certidão negativa, vai sair a sua pena lá na certidão negativa. Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida. Como ele não vai exercer,
mas a profissão por um período, se for suspensão ou cassação também por um período, essa carteira fica retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for escrito. Se ele tem as 3 categorias escritas e foi penalizado em uma, todas as carteiras ficarão retidas lá no Conselho Federal ou no Conselho Regional de Enfermagem, sendo devolvidas após o cumprimento da pena, que é o que está estabelecido aqui. E nos casos de cassação, após o processo de reabilitação, que é uma possibilidade que você tem após cumprir a pena, você solicita a reabilitação. As penalidades, referente à advertência verbal, multa, censura e suspensão, são de competências dos CORENs. E as de cassação, de competência do Conselho Federal de Enfermagem, é o que diz o artigo 109. E no parágrafo único diz que na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal, terá como instância superior a Assembleia dos Presidentes, realizada 2 a 3 vezes ao ano, geralmente 2 vezes ao ano, lá em Brasília, certo? É a instância superior. O 110, ele vem falar dos tipos de graduação da penalidade. A gravidade da infração, essa graduação de penalidade respectiva, se você considera a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes, o dano causado e resultados e os antecedentes do infrator. Tudo isso é levado em consideração. E se divide as infrações em leves, moderadas, graves e gravíssimas. Prestem atenção, são 4 modalidades. Modalidades que se consideram as infrações. As leves, ela vai ofender a integridade física, moral e mental da pessoa, sem causar debilidade. As infrações moderadas, elas já são as que provocam a debilidade temporária de membros, sentido e função na pessoa, e ainda danos morais, patrimoniais e financeiros. As graves vão ser as que provocam perigo de morte ou debilidade permanente de sentido, membro, sentido ou função ou dano moral irremediável. Essa palavra irremediável só aparece aqui no artigo 3º e no artigo 4º, perdão, nos 2 últimos, que são as infrações mais graves. E o parágrafo 4º, que vem falar das gravíssimas, são aquelas que provocam a morte ou a debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou dano moral irremediável à pessoa. Então, essas são as modalidades de gravidade das infrações éticas. E aí a gente tem 2 condições, as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. As atenuantes, elas dizem respeito, no inciso 1º, ter o infrator, após ter cometido a infração, procurar por livre e espontânea vontade e com eficiência evitar ou minorar as consequências do seu ato, ter bons antecedentes profissionais, realizar atos sob coação ou intimidação ou grave ameaça, mas para isso você precisa provar que você só realizou daquele determinado ato que infringiu o código mediante uma coação ou intimidação grave, realizar o ato sob emprego de força física, ter confessado espontaneamente a autoria da infração é circunstância atenuante, quer dizer que a sua pena vai ser minorada, e ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos. Essas são as circunstâncias atenuantes, quando você terá a sua penalidade minorada. Quando você tem a sua penalidade agravada, aumentada, é porque você teve situações agravantes. Se você for reincidente, já ter respondido processo ético, se causar um dano irreparável, se for dolosamente, se cometeu aquele ato porque quis, se foi por motivo fútil ou torpe, se facilitou, assegurou a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, se você se aproveitou da fragilidade da vítima, é uma condição agravante, se cometeu a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente à cargo ou função do exercício profissional, se você tem maus antecedentes profissionais, ou se você alterar ou falsificar prova, ou concorrer para desconstrução do fato apurado em denúncia de processo ético. Para finalizar, o nosso Código de Ética traz do artigo 114 ao artigo 119 as divisões de quais são as penalidades cabíveis de acordo com a infração cometida pelo profissional da enfermagem.
Então, as penalidades previstas nesse código somente poderão ser aplicadas cumulativamente quando houver infração a mais de um artigo. Então, as penalidades de advertência verbal é aplicada na infração, né, no cometimento de infração do artigo 26 ao 102. É cabível, se a pessoa descumprir um desses artigos no rol do 26 ao 102, caberá uma advertência verbal. Do 116 diz que do artigo 28 ao 102 cabe também a multa como penalidade. O 117 diz que a censura cabe a partir do 31 até o 102, também cabe censura. E o 118 diz que a suspensão do exercício profissional cabe do descumprimento do artigo 32 ao 95. E a cassação do exercício profissional cabe no descumprimento dos artigos 45, 64, 70, 72, 73, 74, 80, 82, 83, 94, 96 e 97. São situações bem graves em que o parecerista, o conselheiro relator, vai dizer para o plenário do Conselho Federal ou regional qual a penalidade que deve ser aplicada. E após a leitura desse parecer de relator, votado a penalidade, e se for vencido ou não, né, tem as duas possibilidades, mas se for vencido, é aplicada a penalidade. Caso contrário, esse profissional pode vir a ser até absolvido da penalidade. Então, a gente finaliza aqui as nossas específicas do Código de Ética Profissional, da Resolução 564/2017. É muito chato, é muito grande, é chato falar de legislação, mas esse canal aqui, ele está buscando levar para você a informação que você precisa no dia a dia das suas ações de assistência de enfermagem. É gratuito, está lá no YouTube, ativa as notificações e vem acompanhar o nosso canal Prepara a Enfermagem para não ficar de fora do que está acontecendo na enfermagem brasileira, na enfermagem aqui do estado do Ceará. Para finalizar, somos responsáveis pelas condutas pessoais que causam impacto na vida profissional. E a ética não é temporária, ela é linear. Então, preste bastante atenção nas suas condutas enquanto profissional da enfermagem, porque é a conduta que vai trazer, a postura que vai trazer a valorização que a gente precisa. Um abraço!